Na sequência, vamos à palestra técnica Doenças do Pecking, pós-colheita, com a palestrante que possui graduação em Ciências Biológicas pela PUC Campinas, é mestre e doutor em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no agronegócio, tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia de grupos recentes, fitossanidade, identificação e controle de doenças pós-colheita em citros. É pesquisador em taxonomia de insetos fitófagos dos citros e seus parasitoides, identificação e controle de doenças pós-colheita em citros e desenvolvimento de produtos pós-colheita, principalmente para a agricultura orgânica. Com vocês, a bióloga e gerente de pesquisa e desenvolvimento, Renata Imperato Guido. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a Lígia, ao Lucato, à BCM pelo convite. Vou ser um pouco breve. Fique à vontade. E a palestra de hoje é sobre as doenças pós-colheita que nós temos nos citros. Só uma breve apresentação da citricultura brasileira, onde nós somos o segundo maior produtor de citros do mundo, ficando atrás apenas da China, que tem uma produção muito grande de tangerina, sendo o maior produtor mundial de laranja e o segundo maior produtor mundial de lima ácida Tahiti. A lima ácida Tahiti hoje tem um valor econômico muito importante para o Brasil, principalmente para o estado de São Paulo, onde é a quarta fruta mais exportada do país e a terceira em geração de receitas. Então, por isso, toda a nossa preocupação em manter esse mercado sempre aberto e sempre ativo. Temos alguns fatores limitantes para a produção e comercialização, tanto no mercado interno quanto externo, que são as doenças pré-colheita, as legislações e tratamentos fitossanitários e as doenças pós-colheita e padrões de qualidade. Só como curiosidade, a cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são provenientes aqui do Brasil, sendo o estado de São Paulo o maior produtor. No pós-colheita, a gente costuma falar que nós não conseguimos melhorar a qualidade da fruta. Então, a gente consegue manter, por um período mais longo, a qualidade que o produtor já me entrega do campo. Essa qualidade é manter as características organolépticas, que são estritamente dependentes das condições dos ácidos nas frutas cítricas, dos açúcares, da firmeza e dos compostos voláteis. Outra importante característica para a gente evitar as doenças e, assim, as perdas, é a nossa capacidade antioxidante encontrada nas frutas cítricas, devido à concentração de vitamina C, os carotenoides e os compostos fenólicos. Aqui nós temos, como exemplo, quanto menor a acidez, maior a concentração de compostos voláteis, eu tenho um menor sabor e aroma. Quanto menor a concentração dos meus compostos nutricionais e aromáticos, que são as características organoléticas das frutas, menor o valor nutritivo ela vai me dar. Quanto menor peso e desidratação, maior o número de danos de casca nós teremos. Onde tudo isso confere um menor valor para a minha fruta e um menor tempo de prateleira, um tempo de mercado. Os objetivos do pós-colheita para a gente é minimizar as perdas, preservar a qualidade, garantir a qualidade nutricional e organolética, principalmente quando a gente está pensando numa fruta para consumo de mesa, melhorar a padronização dos frutos e a sua apresentação, e também cumprir com as regulamentações.
Nas etapas pós-colheita, a gente começa desde o campo. Quando chega no meu packing house, eu já inicio o meu tratamento com a higienização dos veículos, onde hoje, pela legislação, nós temos a amônia quaternária, regulamentada para essa higienização. Na recepção de fruta, a minha carga já é selecionada pelo status fitossanitário dela. Então, se eu tenho ou não uma documentação fitossanitária, eu já sei para onde que eu vou destinar e qual tratamento eu vou fazer. Dentro do meu packing house, o meu primeiro tratamento é com detergente para reduzir a minha carga microbiana e, assim, evitar uma proliferação exacerbada de micro-organismos. A minha desinfecção é feita com os produtos hoje regulamentados, principalmente pela instrução normativa do cancro cítrico, então, onde eu tenho hipoclorito, dióxido de cloro, ácido peracético, eugenol. E aí eu também tenho o meu tratamento fitossanitário. Algumas espécies cítricas precisam de um descanso de 24 horas para começar a apresentar os danos, seja por fungo ou sejam os danos fisiológicos. Depois do meu descanso, principalmente o caso do limão Tahiti, que depois de 24 horas ele já me apresenta os danos fisiológicos passíveis de iniciar uma contaminação maior. Depois de 24 horas eu tenho a minha escolha. Depois da escolha é passado pelo recobrimento. Todas as frutas cítricas, basicamente, hoje recebem um recobrimento com cera. E depois são embaladas. Os saneantes pós-colheita, de acordo também com a legislação. Então, eu tenho hipoclorito, oxicloreto de sódio, ácido peracético, dióxido de cloro e eugenol. Outro muito eficiente também é o ortofenilfenato, só que comercialmente a gente está com um pouco de dificuldade de encontrar. Todos esses saneantes pós-colheita, eles são registrados para o controle da bactéria cancro cítrico e auxiliam na redução da carga microbiana, principalmente dos fungos, que é o nosso tema principal hoje, causador das doenças pós-colheita. Então, como perdas no pós-colheita, eu tenho a perda por desidratação, que é afetada por fatores internos, que são as características das frutas, a espécie. Fatores externos, principalmente pela umidade relativa, grau de maturação de colhidos e grau de transpiração dessas frutas cítricas. Tenho as perdas por doenças, principalmente por penicillium. Tenho as perdas fisiológicas pela podridão estilar, que é uma deficiência fisiológica proveniente do campo também, e pelos danos de casca, principalmente causado pela oleocelose, que são quando as bolsas de óleo da casca dos citros estouram. Também tenho perdas por danos mecânicos, pelo frio e por tratamentos fitossanitários. A incidência e a severidade das doenças nas frutas cítricas dependem muito das características dos frutos, da espécie que eu estou trabalhando, do patógeno, do clima, principalmente durante a colheita, quando eu tenho um clima mais quente e com uma umidade relativa mais alta, eu tenho uma carga microbiana muito mais alta, o que faz com que os meus fungicidas e os meus saneantes não sejam tão eficientes no controle. E as condições pós-colheita. Como curiosidade, no mundo, em torno de 6 a 8% das frutas já processadas, quando armazenadas em temperatura ambiente, que seria no nosso ponto de comércio, elas têm uma perda por fungo. No Brasil, com as nossas condições ambientais de país tropical, essas perdas chegam a 22%.
Então, a probabilidade de infecção de uma fruta ocorre principalmente pela quantidade e pela qualidade do inóculo do fungo, que é o meu ponto de controle, e também num ponto suscetível do fruto, porque se eu tenho uma fruta protegida, se eu tenho uma fruta colhida no ponto, eu não tenho nenhum ponto de entrada desse inóculo, então já é o meu ponto de controle para melhoria no pós-colheita. Quanto maior a maturação, menor a firmeza, maior a probabilidade de danos mecânicos no pós-colheita, maior a produção de etileno pela minha fruta, maior a proliferação de fungos. O penicillium, que é o mofo verde e o mofo azul, é o nosso maior problema hoje na citricultura no pós-colheita. Então, ele está presente em praticamente todas as espécies de frutas cítricas. A temperatura ideal de desenvolvimento dele é uma temperatura média de 24 graus, sendo que ele só é inativado a menos de 1 grau. Então, para eu conseguir inativar o meu penicillium no meu armazenamento, muito provavelmente, eu vou ter uma perda por queima de temperatura, e então nas condições ambientais que nós temos, ele é o ideal. Tanto que o maior controle que é feito hoje no pós-colheita é para controle desse fungo. A alternária, ela é difícil de controlar no pós-colheita, eu preciso de um controle no campo. No pós-colheita eu não tenho basicamente nenhum fungicida que seja eficiente para ela, e ela se adentra ao fruto pelo pedúnculo. Então, qualquer dano que eu tenha no pedúnculo já é um fruto suscetível para a infecção por esse fungo. O botrytis, ele é mais comum no limão siciliano, porque ele depende de um florescimento num clima mais frio. Então, é de difícil controle. E ele ataca principalmente proveniente do campo, né, nos climas mais frios durante esse florescimento. O fusarium, ele também é importante, mas não tem uma incidência tão grande, porque ele precisa de períodos de armazenamento muito elevados para começar a se desenvolver, e normalmente ele é uma infecção secundária. O Coletótricum, ele também é proveniente do campo, causando a minha estrelinha. Então, ele já traz as minhas perdas na estrelinha. E aí, no meu pós-colheita, ele traz a antracnose do fruto. Também depende de uma porta de entrada. O meu Geotricum, que é a minha podridão azeda, ele é como se ele estivesse sempre na minha superfície do fruto. Ele depende de uma umidade muito alta, então a minha câmara fria e o meu container normalmente são pontos que ele consegue se dispersar e ele consegue se desenvolver, porque eu tenho a temperatura e as condições de umidade ideal para isso. E no campo, os frutos mais suscetíveis são aqueles que estão entre 0 e 1 metro da copa. Então, são os mais próximos do solo, não os tão distantes. E o Phomopsis, que é um fungo muito problemático, principalmente no limão Tahiti, que ele se desenvolve em torno de 10 a 12 dias depois da embalagem. Então, outros fungos, tirando o Fusarium, eu consigo ver depois do meu período de descanso ou ainda na minha casa de embalagem. O Phomopsis, por ter esse desenvolvimento de 9 a 12 dias depois de embalado, normalmente essa fruta já está no nosso cliente final, ou no nosso mercado, ou em transit time durante a exportação. É um fungo conhecido como barba de Papai Noel, onde ele parece um algodão no pedúnculo. Esses esporos vão se internalizando, porque eu não tenho nenhum fungicida protetivo para o meu fruto, e vai apodrecendo a fruta de dentro
para fora, se tornando também porta de entrada para outros fungos. Ele é um grande problema no limão Tahiti para exportação, porque ele não é uma praga quarentenária, mas ele é um fator limitante. Quando a gente faz a exportação de uma fruta cítrica, eu posso ter no máximo 6% de incidência de fungo. Então, 6% de um container é relativamente pouco, um volume muito baixo que eu posso ter de incidência de fruto. Se eu tiver essa incidência ou superior a isso, meu container é rechaçado, ou ele tem que passar por um reprocessamento, o que nos custa muito caro. Porque ele é um problema para exportação. Conforme o Dr. Eduardo explicou, um dos requisitos para a União Europeia é o corte do pedúnculo. Então, a fruta precisa estar ausente, né, livre de pedúnculo e de folha. Eu passo pelo meu tratamento. A última etapa, que é a embalagem, eu tenho o meu corte. Fazendo esse corte, eu abri uma injúria mecânica, e aí ele tem a temperatura e a umidade ideal para se desenvolver ao longo do transit time. E eu não tenho nenhum fungicida capaz de controlá-lo, nem de reduzir essa carga microbiana, exceto os saneantes. Os outros danos que nós encontramos no pós-colheita é a podridão estilar, que também afeta principalmente a lima ácida Tahiti. É uma desordem fisiológica proveniente do campo. A gente já tem alguns estudos mostrando que um melhor complemento nutricional, quanto mais a planta estiver nutrida, menor vai ser a minha perda pela podridão estilar, mesmo estando em condições ideais, porque ela aparece mais em período chuvoso e com temperaturas mais altas. Então, entre novembro e março, abril, os danos mecânicos causados durante a colheita, ou principalmente durante o pós-colheita, a oleocelose, que é uma exposição muito alta à água, ou a danos mecânicos que faz com que as bolsas de óleo estourem. E o frio. Então, danos também causados pela baixa temperatura, chamados de pitching. Nós temos dois tipos de pitching, um é o causado pelo vírus e o outro por baixas temperaturas. A eficácia dos principais fungicidas. Aqui eu coloquei o ortofenilfenol, mas nós não temos mais ele comercialmente permitidos. O tiabendazol também não. Então, eram dois bons fungicidas, que eu tinha uma redução da carga fúngica muito boa no pós-colheita, e eu não tenho mais a disponibilidade desses produtos. O que nós temos hoje é o imazalil e o fludioxonil com azoxastrobina, que já era utilizado, né, amplamente no mercado de grãos, e há pouco tempo ele entrou no pós-colheita de citros. No final da minha linha de pós-colheita, eu tenho o armazenamento. O armazenamento, ele é responsável por manter a minha qualidade durante o transporte. Também é o momento que, quando necessário, no Brasil a gente ainda não tem essa necessidade, ainda não é um requisito fitossanitário, mas é o momento que é realizado o tratamento por frio, que é o caso, por exemplo, das frutas cítricas provenientes do México, com destino aos Estados Unidos, por conta da mosca das frutas. Eles fazem o tratamento térmico por frio. Mas eu também tenho pontos negativos, que são os efeitos. A taxa respiratória da fruta, a alta produção de etileno. Quanto maior a concentração de etileno na minha fruta, no meu ambiente, maior o desenvolvimento de fungos, uma maior perda de água e também o desenvolvimento microbiano. E é isso. Muito obrigada.